Olá malta, sejam bem-vindos de volta ao canal, o meu nome é Moisés e eu peço imensa desculpa por ter estado tão ausente do canal, mas surgiram aqui 50 mil contratempos imprevistos, falta de inspiração e realmente muitos problemas aqui que dificultaram este regresso aqui ao canal e aos vídeos semanais. Confesso também que tinha preparado um outro vídeo, que vou publicar mais à frente, que era realmente o vídeo de regresso ao canal, mas que por uma questão da agenda e da premência deste tema, eu decidi inverter isto tudo e por isso peço imensa desculpa. Vão ver um vídeo nas próximas semanas em que o início do vídeo eu falo em que é a volta ao canal, mas é o que acontece, malta, é mesmo assim, é para perceberem que isto é realmente espontâneo, é natural e que há imprevistos como tudo na vida. Mas pronto, o que é que tem de interessante e de importante este vídeo que me fez aqui alterar um bocadinho o planeamento que eu tinha? O pacote de medidas de habitação que o Governo quer que sejam aprovados para resolver milagrosamente o problema e o drama que nós temos neste setor. Por isso eu preparei aqui um vídeo em que, aliás, um vídeo não, 2 vídeos, malta, porque não queria ser muito, não queria que fosse muito amassador estarmos a falar aqui as medidas todas, portanto decidi partir isto em 2 vídeos, em que vou dividir isto na primeira metade das medidas que eles estão a propor e na segunda metade. E sem mais, malta, obrigado por estarem desse lado, não terem desistido do canal e vamos a isso. Não se esqueçam, por favor, de deixar o vosso like, de subscrever ao canal e qualquer dúvida ou comentário deixarem aqui nos comentários. Também vou deixar o link onde podem consultar o documento que está submetido em consulta pública, que não é mais do que um PDF, e que me serviu aqui de base para criar os tópicos e falar um bocadinho. Ora, nem mais, temos aqui a primeira medida que eles propuseram, que honestamente eu acho que é uma das medidas que tem maior potencial, mas ao mesmo tempo, pela sua falta de definição e de execuibilidade, torna naquela que eu acho mais perigosa até, que é a conversão de imóveis de serviços e de comércio em habitação para fins sociais, arrendamento acessível, habitação própria permanente e por aí fora. Porquê é que eu digo que esta medida tem um potencial brutal? Porque a verdade seja dita, nós temos inúmeras lojas e comércios completamente abandonados, sem qualquer tipo de utilização, em todos os centros urbanos de Portugal. Nós na Alta de Lisboa, em Telheiras, no Lumiar, temos N lojas, aqui na Expo, temos N lojas completamente abandonadas. Agora, qual é que é o problema? O problema é que esta medida não tem muito sumo, não está muito bem discriminada nos moldes em que isto poderá ser feito. Ou seja, antigamente tínhamos um problema em que, efetivamente, a transição destas lojas para a habitação em termos de licenciamento era quase uma em 50 que eram submetidas, que eram realmente aprovadas. Portanto, tornava aqui este modelo de negócio num modelo pouco viável, porque o grau de viabilidade era sempre muito baixo e o grau de incerteza era altíssimo. Esta medida quase que torna isto numa alteração quase mágica, de passarmos do comércio para a habitação e torna tudo tão simples que é perigoso, porque basicamente qualquer buraco, entre aspas, poderá ser tornado numa habitação. Diz aqui que deverão seguir as disposições legais do Decreto 95 de 2019 e a Portaria 304 de 2019. Está bem. E mais, ou seja, essas disposições efetivamente são aquelas que regram a execução de projetos de licenciamento e que legislam realmente tudo aquilo que nós devemos obedecer em fase de projeto para ser considerado uma habitação. Porém, isto é muito vago. É assim tão simples? Qual vai ser o processo? Como é que realmente vamos
controlar que não haja agora estes grandes fundos a comprar em massa lojas e transformá-las em habitações deficientes. Como é que evitamos que realmente criemos aqui um desmembramento do que nós conhecemos hoje em dia como urbanizações e começamos a ter habitações clandestinas ou de procedência um bocadinho dúbia. Esta parte aqui é que realmente acho que sim, devia ser feita alguma coisa neste campo e que realmente este pode ser um caminho muito importante para resolvermos o problema agora. Este vazio legal e este vazio processual, da forma como isto foi apresentado, é que me sugere aqui um bocadinho me suscita aqui um bocadinho de dúvida. A segunda medida que o Governo propõe é a disponibilização de imóveis do Estado em regime de contrato de desenvolvimento para habitação. Isto de uma forma muito simples, o que é? Há uma série de terrenos em imóveis do Estado em que o Estado não tem capacidade para intervencionar, okay? Porque a máquina do Estado é tão grande que não consegue, e que irá colocar estes terrenos ou estes imóveis ao serviço de cooperativas, nas quais irá estabelecer um contrato com elas para ceder estes imóveis ou estes terrenos durante um período mínimo de 90 anos, máximo de 90 anos, desde que o usufruto dessa intervenção seja do Estado e que a finalidade seja para rendas acessíveis. Portanto, é aqui uma espécie de ajuda a estes grandes fundos para investirem, salvaguardando sempre uma rentabilidade fictícia com um risco muito menor do que teriam na compra de um outro terreno ou de um outro imóvel, dando isenções fiscais que veremos a seguir nas outras medidas. Portanto, aqui é um modelo que o Estado já tentou implementar, que a Câmara de Lisboa já tentou implementar, já houve um programa de renda acessível em vertente de cooperativas, o qual teve 0 resultados, malta. Portanto, eu acho que esta medida é um bocadinho um saco roto, não irá ter grande materialização, porque já foi um exercício repetido no passado, o qual, com 0 retorno, 0 viabilidade. Portanto, é continuarmos a insistir num caminho que não nos levou a lado nenhum. É facto que as cooperativas na Inglaterra, por exemplo, tiveram alguma adesão e foram um mecanismo de saída, mas lá está, havia legislação, havia outra ideologia, outro modelo de negócio. Acho que cá em Portugal, efetivamente, isto, da forma em que estamos hoje em dia e pelo percurso que temos até hoje, não será toda uma medida que nos irá trazer qualquer tipo de retorno ou qualquer tipo de solução neste campo. Terceira medida, e que eu acho que esta é sem dúvida aquela que não tem ponta por onde se lhe pegue da forma como foi apresentada, que é o licenciamento passa a ser uma responsabilidade quase única e exclusiva dos projetistas apresentarem um termo de responsabilidade e acabou. Deixamos de ter projetos de licenciamento, malta, que efetivamente eram um dos maiores dores da cabeça, que era um problema, que era... Mas isto, o que possivelmente irá criar é uma quantidade absurda de obras licenciadas sem projeto, que se irão tornar provavelmente em obras desastrosas, com 50.000 anomalias, porque literalmente a única coisa que iremos apresentar à Câmara para obtermos a licença de construção é termos de responsabilidade de projetistas que não fizeram projeto algum. Portanto, estamos aqui a dar um valor à ética e ao termo de responsabilidade tão alto e sem qualquer tipo de fiscalização nem de controlo, que eu acho que honestamente isto tem tudo para dar errado. Não é para reforçar um bocadinho aquela frase célebre que o engenheiro João Appleton disse há algumas semanas atrás, por causa dos sismos, em que chamou que todos os engenheiros eram mentirosos, mas
este ponto em particular permite que um ou dois engenheiros sejam mentirosos e façam muito estrago, porque passam um termo de responsabilidade, recebem por esse termo e depois não acompanham a obra, não fazem nenhum projeto e o cliente consegue licenciar uma coisa que outrora era ilicenciável. Portanto, não acho que esta medida seja de todo vantajosa para ninguém. É uma desresponsabilização da própria Câmara, uma responsabilização total do projetista e do empreiteiro, mas que depois irá exigir uma fiscalização ou um resultado mau para que realmente isto possa depois ter outro tipo de tratamento. Ou seja, desresponsabilizamos a obra, fazemos a obra pode correr mal e só quando houver algum desastre é que, mas afinal a culpa é do projetista ou do empreiteiro, está aqui o termo de responsabilidade. Está bem, o projeto e a fiscalização. Acho esta medida realmente muito irresponsável por parte do Governo ter sugerido uma coisa, ou pelo menos nestes moldes. Pode ser que agora, quando eles efetivamente aprofundarem e dissecarem cada um destes tópicos em formato de lei ou de legislação, lhe possam dar outro contexto. Mas da forma como isto foi apresentado, que lá está. O que está em consulta pública e aquilo no qual eu estou a fazer comentários e que vos estou a apresentar é apenas um PDF, malta, que parece uma apresentação do PowerPoint. Ou seja, isto não tem o grau de complexidade nem de detalhe que um decreto-lei ou que uma lei em Portugal tem ou deveria ter. A quarta medida que nós temos aqui é, sem dúvida, uma que faz sentido e que, mais uma vez, não teve propriamente um enfoque correto, ou pelo menos não está escrita desta forma, que é juros de mora por incumprimento de prazos no licenciamento. Ou seja, nós acabamos no ponto anterior de tirar quase toda a complexidade do licenciamento, em que basicamente nós vamos submeter uma série de termos de responsabilidade e desde que eles estejam em consonância com o que um termo de responsabilidade deve dizer, o licenciamento da nossa obra tem de ser aprovado. E o que estamos a dizer agora nesta medida é que se a Câmara não nos der a licença dentro de X dias, que aqui não diz, mais uma vez, nós seremos ressarcidos com os juros de mora que serão abatidos à tal taxa da licença de construção que nós teríamos de pagar. Ou seja, a licença de construção vai continuar a ter o custo que hoje em dia tem. No entanto, se houver atrasos na emissão da nossa licença, vamos ter um deve e um haver. Se a demora for tanta que o deve e o haver for em nosso favor, nós vamos ter, inclusive, uma beneficiação em sede de IRS ou de IRC. Ou seja, se eles se atrasarem muito, não vamos ter de pagar sequer pela licença de construção e ainda em sede de IRS ou IRC vamos ter aqui um crédito em nosso favor. Chegamos aqui à quinta medida proposta, que é o Estado virar a ser o maior arrendatário de Portugal, servindo de intermediário entre o senhorio e o arrendatário final. Como é que eles pretendem fazer isto? Pretendem dar mais poder a duas instituições do governo, que é a EIRU e a STAMO, em que a EIRU ficará com toda a parte legal e processual, em que será ela a fazer os contratos de arrendamento entre os senhorios e o governo, ou as câmaras, neste caso, e entre a EIRU e o arrendatário final, e a STAMO, que ficará como a instituição responsável pela identificação destes imóveis, ou seja, como a angariadora destes imóveis para irem para serem inseridos neste formato de arrendamento. Quais são aqui as vantagens para o senhorio? Irão ter uma série de benefícios fiscais, que falaremos mais à frente, inclusive chegando em algumas situações a isenção fiscal por completo, portanto, aqueles 28% que eles pagam atualmente, em algumas situações pode passar a ser 0%. No entanto, também irá garantir uma segurança acrescida para estes senhorios em termos de contrato, porque são contratos celebrados com
as câmaras com o governo, portanto, a renda é assegurada por eles, subarrendando por valores inferiores ao arrendatário final, que neste caso, como qualquer processo de arrendamento a custos acessíveis, é feito por concurso, temos de ter uma taxa de esforço X, o nosso agregado familiar tem de ser Y. Isto não vai servir para toda a gente, vai continuar a servir a carapuça para as pessoas que já eram candidatáveis nos programas que hoje em dia existem, Porta 65, Arrendamento Jovem e por aí fora. Portanto, é um bocadinho alargar programas e medidas que hoje já existem, tentando angariar ou tentando puxar para nós estes senhorios que não estavam tão interessados em arrendamentos by the book e faziam tudo por fora porque conseguiam praticar rendas superiores, mas que assim conseguem ter um negócio legal by the book e já não têm um peso tão grande na fiscal como tinham antigamente, e que conseguem garantir que o investimento deles tem uma longevidade superior porque os contratos são assegurados com o Estado e por prazos mínimos de 3 a 5 anos. Portanto, há aqui uma continuidade. Chegamos agora à sexta medida. A sexta medida é a criação de um balcão único de arrendamento. O que é que isto vai fazer? Eu acho que rigorosamente nada. Se isto devia estar aqui num pacote de medidas para resolver o problema da habitação, também acho que não. Isto não é mais do que a criação de uma plataforma em que todas as pessoas irão ter acesso a todos os imóveis que os diversos programas que já existem e este novo programa irá ter. Portanto, conseguem ir a um site único, conseguem fazer a pesquisa e candidatar-se para todos os imóveis que irão ficar disponíveis nos diversos programas e modalidades que hão de vir e que já estão e que por aí fora. Portanto, a vantagem disto é muito pouco, é uma simplificação processual, não é mais do que isto. Sétima medida. O Estado garante o pagamento ao senhorio após 3 meses de incumprimento do arrendatário. Isto funciona para contratos que já existam, ok? Não são contratos ao abrigo dos pontos anteriores. Quando o inquilino incorre em mais do que 3 faltas do pagamento, o senhorio hoje em dia pode não expulsar as pessoas e pode ir recorrer ao Estado através de um portal do Balcão Nacional de Arrendatário, do Arrendamento, peço desculpa, em que ele aí pode expor a situação e o Estado, ao abrigo desta nova medida, tem um fundo específico para estas situações para salvaguardar, quer seja através desta medida, quer seja através da Segurança Social, o pagamento das rendas em dívida e a permanência da pessoa dentro do imóvel. Isto vem aqui resolver, não vem resolver grande coisa, vem tentar evitar os despejos que irão acontecer ou que iriam acontecer naturalmente por incumprimento de pagamento. Isto é uma medida paliativa e nada proativa. Não sei, mais uma vez, a aplicabilidade disto, em que moldes, como é que isto depois realmente é materializado, qual é o tempo de resposta e de pagamento do Estado ao senhorio, porque aquilo que diz é que efetivamente teremos de esperar o incumprimento de 3 pagamentos e depois o Estado irá assumir o valor. Isto, 3 pagamentos são 3 meses, mas o tempo que o Estado possa demorar a fazer o pagamento ao senhorio, estamos a falar que o senhorio estará quase 6 meses sem receber dinheiro, provavelmente, não sei. Chegamos ao ponto 8, malta, que este deu-me assim um bocadinho no coração, porque se já assistiram a alguns vídeos no canal, sabem que eu tive um tombo brutal o ano passado por causa das mais-valias da venda do meu primeiro imóvel, que eu deixo aqui o vídeo para vocês também assistirem. Foi uma pancada brutal que eu tive, foi um processo que lá está, assistindo o vídeo vão perceber o porquê, mas basicamente esta medida é a isenção das mais-valias se nós vendermos o nosso imóvel ao Estado. Isto parece maravilhoso, no entanto, como é que nós vamos fixar o nosso valor? O Estado irá acompanhar os valores da compra do mercado, ou irá estipular
tabelas fixas para imóveis de certas características por zona, ou seja, se o meu imóvel fica, por exemplo, na zona do Lumiar, em Lisboa, é 1T2, o valor de 1T2 para a Câmara me comprar o apartamento no Lumiar é X, será esta a abordagem? Não sabemos, não diz aqui. Ou seja, não sabemos como é que esta negociação do valor do nosso imóvel com a Câmara, com o Governo irá acontecer. No entanto, acho que é uma medida que não irá resolver o problema, mas que poderá ser uma possibilidade para agilizar algumas coisas e, eventualmente, dinamizar alguns imóveis que, por causa desta questão das mais-valias, não tinham saída e que poderá realmente descer um bocadinho os valores de mercado em algumas situações. Não acho, lá está, que venha a ser uma medida revolucionária, mas que pode ter aqui algum impacto. E que, honestamente, eu acho que a medida que devia ter sido implementada era a redução realmente de malta do valor das mais-valias. É um valor que a gente paga. Financiamento aos municípios para realizarem obras esclarecidas. Trocado isto por miúdos é, os municípios têm a obrigação de, quando há imóveis devolutos com riscos graves de queda e por aí fora, notificarem o proprietário. Se o proprietário não fizer nada, eles são obrigados a fazer obras por nós, em termos de salvaguarda de património, risco, urgência imperiosa, por aí fora. Neste caso, a medida o que faz é criar uma linha de crédito para as câmaras, para elas não terem de ir utilizar as verbas do orçamento normal e corrente para fazerem este tipo de obras, desde que quando notifiquem aos proprietários e eles não façam nada. Estas obras irão visar sempre a perspectiva de este imóvel que estava abandonado receber estas obras de requalificação por parte da Câmara e a Câmara tomar uma posse temporária do espaço para arrendamento acessível. Mais uma vez, isto é um bocadinho dúbio, é um bocadinho difícil de materializar. Poderia ser interessante? Poderia. A máquina está preparada para isso? Não está. Portanto, acho que mais uma vez uma medida um bocadinho em saco roto, porque as câmaras não terão agilidade, com certeza, de identificar estes imóveis, fazer projeto, fazer as obras e pôr no mercado em tempo útil para resolvermos este tema. Chegamos à medida número 10, que eu acho que esta sim é um caminho para atingirmos um objetivo maior. Isso, sobretudo, para resolvermos um problema que deixamos criar, que é incentivo à transferência para a habitação dos alojamentos locais. Ou seja, até hoje deixamos que os alojamentos locais surgissem em barda, sobretudo nos centros urbanos, diga-se Lisboa e Porto. Eles começaram a ser uma praga. Efetivamente, as câmaras chegaram ao ano passado e disseram, afinal, já temos alojamentos locais a mais, calma lá. O que estão aqui a propor é a isenção fiscal para alojamentos locais que sejam transformados em alojamentos para arrendar rendas acessíveis. Ou seja, eu tenho o meu Airbnb, deixo de ser Airbnb e passo a ser um apartamento por 400 ou 450 euros um T2 e não vou pagar os 28%. Isso é de IRS e IRC. Suspenderam as novas licenças para alojamento local, salvo a meios rurais. As licenças têm uma validade até 2030, não vão ser reavaliadas durante este processo. Não acho isto muito bom, mas pronto. Estas licenças deviam continuar a ser revalidadas, porque senão corremos o risco de que o parque existente de alojamento local tenha alguma promiscuidade. Não pode haver transferência de licenças de alojamento local. Assim que houver uma transferência, ela caduca, portanto é uma forma de ir cortando esta proliferação. Aqui uma medida que alguns colegas e alguns amigos meus irão com certeza subscrever, que é o condomínio finalmente vai poder ter o poder de remover licenças de alojamento local desde que
a totalidade do condomínio assim o queira, porque basicamente chegamos a ter aprovação de licenças de alojamento local de um apartamento num prédio inteiro. Um apartamento de alojamento local não faria sentido, mas a Câmara sim o permitia. Hoje em dia, se esse condomínio inteiro quiser retirar esse alojamento local, vai poder fazê-lo. E o alargamento das competências da fiscalização das juntas de freguesia. Com certeza, as juntas de freguesia que não têm pessoas para fazer o trabalho normal vão ter agora ainda mais competências na fiscalização de alojamentos locais. Primeiro, o que é uma casa de luta? É uma casa que não tenha contrato nem de água, nem de luz, nem de telecomunicações. Pode estar abandonada, tem contratos, estão a ser pagos, ela não é devoluta. Ponto número 1. Ponto número 2. Se é uma casa de férias, se é uma casa para trabalhar remotamente, ou se é uma casa de uma pessoa que está numa residência ou num lar, ou uma segunda habitação, não é considerado uma casa de luta. Portanto, pessoas que estão a trabalhar num estrangeiro e têm uma morada em Portugal, portanto, vamos tirar com estes contingentes todos, tiramos para aí metade das casas de lutas de Portugal. O número que há de sobrar é muito, 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 muito inferior. E depois, uma das coisas que diz esta medida é que o proprietário será sempre notificado, numa primeira instância, a propor ou a incentivar este contacto e dizer: olha, tens uma casa de luta, propomos que arrendes a tua propriedade a nós por um valor X e não sei quem. Nós temos de responder se aceitamos ou não aceitamos. Se não aceitamos, aí sim somos obrigados a ocupar a casa. Ninguém nos tira a casa, temos de ocupá-la. Se não a ocuparmos, aí sim o Estado poderá retirar-nos esta casa e arrendá-la. No entanto, seremos pagos por isto, ou seja, não vamos ficar sem a propriedade e sem o lucro. Vamos ter um arrendamento forçado, mas depois de um processo um bocadinho longo, é iterativo. Portanto, isto também não vamos chegar de um dia para o outro, ficamos sem a nossa casa, ela é arrendada, não discutimos nada, não. Há aqui um processo iterativo, há várias oportunidades, ou arrendamos pelas boas, ou ocupamos a casa, ou aí sim, nesta terceira iteração, iremos ficar sem o imóvel, mas continuaremos a ser pagos pela renda do mesmo. Para a semana vamos falar das próximas 11, para fecharmos assim todo o pacote que eles disponibilizaram. Muito obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, questões na caixa de comentários e muitíssimo, muitíssimo obrigado. Até para a semana.